reforma. Congressos. Me preocupa muito. Bastidores do Poder. Para você que está na Band+, está no ar o Bastidores do Poder e, em continuidade, nós iremos debater hoje o tema saúde, mas eu quero chamar um VTzinho bem rapidinho para você. Eleições 2022. Bastidores do Poder realiza uma série de entrevistas com especialistas de várias áreas sobre os principais temas que mexem com a vida do cidadão. Os convidados comentam os assuntos e apresentam sugestões para os problemas que vão ser enfrentados pelos governantes a partir do ano que vem, ajudando o eleitor a decidir o voto no pleito de outubro. Economia, educação, saúde, segurança pública, habitação, mobilidade urbana e infraestrutura. Agora, no Bastidores do Poder. Bom, e como eu falei, hoje nós iremos debater a temática sobre a saúde no Brasil. O desafio, do próximo presidente em relação a esse assunto. E quem vai falar conosco nesta manhã é o Dr. Gastão Wagner. Ele é médico sanitarista, professor da Unicamp. Ele foi secretário de Saúde de Campinas e também secretário executivo do Ministério da Saúde. Doutor Gastão, muito bem-vindo ao Bastidores do Poder e obrigada por ter arrumado um tempinho na sua agenda para falar conosco. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, Rose. É um prazer estar aqui com você. Bom, aquela pergunta clássica, né? Quais são, assim, na tua visão de médico sanitarista e de conhecedor da saúde pública, quais são os grandes problemas que o Brasil enfrenta hoje e que o próximo presidente vai ter que se voltar na próxima legislatura, nos próximos 4 anos? Olha, a gente tem problemas que interferem na saúde, mas são considerados de outras áreas. O desemprego, a violência urbana, a política habitacional. Então, a gente precisa ter um desenvolvimento econômico e social sustentável para garantir a saúde. Agora, estritamente em relação à saúde, a grande ferramenta, o grande instrumento que a gente tem para defender a saúde da população é o SUS, é o Sistema Único de Saúde, né? E o Sistema Único de Saúde ele é muito importante, ele tem um alcance, 70%, 75% das famílias brasileiras somente tem o SUS para o seu atendimento, né? O SUS avançou muito nesses 32 anos de idade que ele tem, mas ele tem dois grandes problemas. Um é o de financiamento e o outro é da sua própria organização, da sua própria gestão. É isso que eu ia te perguntar. Bom, primeiro eu acho que o SUS ele deu aí um show na pandemia, porque se nós não tivéssemos o SUS aqui no Brasil, nós teríamos tido um número de mortes muito maior do que nós vimos aqui no país. E o financiamento, né? O senhor acha que... Porque hoje, o senhor foi secretário de Saúde, hoje em Campinas já se passa dos 20%, chega a 25%, 30% para financiar só com as receitas próprias aqui a saúde, né? Onde buscar dinheiro e como deixar mais barato ou se vai ficar mais caro em razão também de você ter uma longevidade maior da população, porque aí as doenças também ficam mais complexas. Nós temos que buscar mais dinheiro. Os economistas da saúde, nós que estudamos isso, o SUS custou nos últimos 3 anos em torno de 230 bilhões de reais. Desses 230, um pouco mais da metade é o governo federal e a outra metade é os municípios. Onde vamos buscar mais recursos? Tem que ser no governo federal, no orçamento federal. Né? Se critica muito o teto de gastos, vários candidatos a presidente já disseram que a saúde e a educação não tem sentido haver gasto, né? Que não é gasto, é um custo social. Mas os municípios não podem, a maior parte dos municípios não tem como colocar mais recursos. Os governos estaduais têm um pouco, mas assim, a grande cobrança, a gente precisa nos próximos 4 anos que o governo federal coloque mais 100 bilhões de reais no SUS. Então, é aumentar em torno de 40% o gasto do governo federal. De onde tira isso? Por exemplo, a Folha de São Paulo fez um editorial reconhecendo que o SUS está subfinanciado e sugerindo que seja reorientado o uso do orçamento. As emendas secretas do parlamento
são 30 bilhões de reais, 20 a 30 bilhões de reais. A isenção fiscal para a classe média, que só o Brasil que tem isso, né? É um orçamento, uma parte do orçamento que fica para ser pago para o setor privado. A estimativa é que isso é mais 30 bilhões de reais. Né? Então, a gente precisa que o Congresso Nacional, que o próximo presidente eleito, né, assuma a coordenação do SUS, né, nessa gestão agora do atual presidente. O Ministério renunciou a essa sua função de coordenação, não só da pandemia, mas em geral, da produção de vacinas, da compra de medicamentos, do investimento, etc. Então, nós precisamos de coordenação e precisamos, em 4 anos, colocar mais 20, 25 bilhões por ano. Agora, Rose, é muito importante discutir a alocação desse recurso, pedir mais recurso para o SUS, para funcionar segundo o atual modelo, com o mesmo padrão de gastos, não tem sentido, né? A prioridade número 1, e vai custar 30 bilhões de reais, desses 100 bilhões, é dobrar a capacidade de atendimento do que a gente chama de atenção primária, né, da atenção básica, dos centros de saúde. O Brasil tem 30 mil equipes de saúde da família que atendem a população, tanto na parte clínica, assistencial, idosos, diabetes, que você falou, né? O SUS, além do atendimento médico, garante a medicação, garante insulina, né? E, ao mesmo tempo, faz a prevenção. Né? Doutor Gastão, atualmente... Oi. Eu vou ter que só chamar o intervalo, mas antes eu preciso me desculpar com uma grosseria que eu cometi aqui no programa, que eu esqueci de dizer bom dia para o Edmilson Siqueira. Eu estou prestando tanta atenção na aula que o professor nos está dando aí, que eu não me importo com isso, não. Prefiro que ele fale mais do que a gente, porque é uma aula sempre. Nós vamos para o intervalo, eu vou voltar e aí o Edmilson Siqueira já pergunta. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e nós estamos entrevistando o doutor Gastão Wagner sobre SUS, sobre saúde. E o Edmilson é que vai fazer a pergunta agora. Doutor, diante da farra fiscal que está acontecendo nesse ano eleitoral, o senhor vê alguma esperança? Vai haver possibilidade de que nos próximos 4 anos haja esse investimento de 30 bilhões por ano, mais ou menos, como o senhor, de 25 ou 30 bilhões no SUS, para que ele consiga se ampliar e focar nos serviços que são necessários? Bom dia, Edmilson. Isso é fundamental, viu? Quase todos os candidatos, exceto o atual presidente, que é candidato à reeleição, todos os outros candidatos, Simone Tebet, Ciro, Lula, Alckmin, etc., se comprometeram com ampliar o investimento no SUS. A pandemia deixou muito evidente que a gente gasta apenas 3,4% do produto interno bruto com o SUS. Os outros países, Portugal, Espanha, que tem o SUS, gastam 8%, 7%, o Reino Unido 10%. Então, nós vamos ter que fazer um esforço político, né? E dentro, o orçamento público nosso é muito mal utilizado, Edmilson. Esse ano, com os juros altos do Banco Central, a taxa Selic, nós tiramos do orçamento, estamos tirando até dezembro, 500 bilhões de reais. É 3 vezes o que a gente, quase 3 vezes, 2,5 vezes que a gente gasta com o SUS. Isso está sendo transferido para os bancos. Os juros não podem ficar nessa altura que está. Se a gente baixar 40%, a gente vai ter esses 100 bilhões de reais em 4 anos, se o juro da Selic cair. Né? Se a gente retirar uma série de isenções fiscais para a classe média alta, para grandes empresários, para a elite desse país, né? A gente tem esse recurso para um sistema que é muito importante para a maioria da população, né? Tanto a população de crianças, de idosos, tanto na parte de saúde pública, de prevenção, quanto de cirurgias, de atendimento. Né? O SUS já tem uma capacidade muito grande, mas ele tem que crescer. Por exemplo, os centros de saúde têm que dobrar o número. A gente tem 30 mil equipes, precisamos de 60 mil equipes. Né? A gente tem filas e vazios assistenciais na área de câncer, na área de reabilitação física, de saúde mental. Né? Isso precisaria de mais 30 bilhões. Dobrar a atenção primária custa 30 bilhões. Para resolver grande parte desses impasses hospitalares, etc., a gente precisa de mais 30, 40. Reorganizar o atendimento com as santas casas,
O SUS compra serviços das Santas Casas, principalmente na área hospitalar, quase 50% do atendimento do SUS na área hospitalar é com entidades filantrópicas, mas compra serviços como há 40 anos atrás. Os outros países fazem contrato de gestão, combina, supervisiona, apoia, não é só o dinheiro, né? Integra. A parte da Santa Casa que trabalha com o SUS tem que integrar com a rede do SUS. Agora, então, eu sou confiante, viu, Edmilson? Agora, doutor Gastão, quando o senhor fala de integrar as Santas Casas e esses prestadores de serviço para o sistema de saúde, isso não tem nada a ver com a terceirização na saúde, que hoje muitas prefeituras utilizam terceirização, contratam empresas, contratando médicos, enfermeiros, ou contratam OS para gerir hospitais. Como que o senhor vê essa terceirização? É péssimo para o SUS, aumenta a fragmentação. Essa terceirização com as organizações sociais, OS, é uma fonte incontrolável de corrupção. O ex-governador do Rio de Janeiro, o juiz, foi cassado por corrupção com as OS, né? E o atendimento é muito ruim. A gente tem um projeto de criar uma política integrada de pessoal para o SUS, que ele não tem, nacional integrada, que em 4 anos dá para substituir a terceirização. Os municípios retirarem esse orçamento progressivamente, que eles passam para as OS, principalmente 90 e tantos % é com pessoal, contratação de profissionais de saúde, e criar uma entidade tripartite. O que é tripartite? Municípios, estados e o Ministério, que faça a gestão, a contratação, concursos, a formação desse pessoal. Em 4 anos, nós podemos diminuir em 90% a terceirização, sem trauma. Fazer isso gradativamente, com concursos, e parte desse recurso, os municípios e os governos estaduais já estão passando para a OS com uma eficiência e uma efetividade muito baixa. Grande parte da população brasileira, não é total, né? Acho que não é nem a metade, é atendida pelos convênios particulares aí de saúde, certo? Tipo Unimed aqui em Campinas, etc. E tal. O senhor vê a ampliação desses convênios? Não seria uma coisa eficiente para ajudar o SUS até a trabalhar? Os seguros, eu estou dizendo, por exemplo, as Santas Casas, não é terceirização, é fazer contrato de cogestão, trabalhar junto. As OS a gente pode dispensá-las. Os seguros privados atendem a 25% da população brasileira, em média. Sim. Algumas cidades têm uma parte maior que tem convênio privado. Esse convênio não consegue se expandir, Edmilson, porque custa muito caro. E com as reformas trabalhistas, Temer e Bolsonaro, as empresas não pagam. 70% desses convênios eram corporativos. Eram em grandes empresas metalúrgicas, da indústria farmacêutica, que pagavam para os seus empregados. Com a precarização, as empresas não estão fazendo isso mais. Então, o crescimento da medicina de mercado, do seguro privado, inclusive das cooperativas, no Brasil tem um teto pela renda das pessoas. E fica, a área da saúde é diferente de telefonia, que o mercado funciona melhor do que o sistema público. Na saúde, no mundo inteiro, o SUS é mais efetivo, fornece mais coisas, né? Por exemplo, diabetes. Você tem atendimento médico, de enfermagem, mas tem insulina, tem a medicação que eu precisar, tem a nutricionista para orientar a alimentação. Nenhum convênio consegue ter isso. Eles estão brigando agora para tentar incluir o atendimento de outros profissionais além do médico. Então, há um teto, não é uma alternativa a estender para 50%, para 60% da população, além de 25%. É um teto dado pelo próprio mercado. As famílias não têm dinheiro e o SUS fica 3 vezes mais caro, né, pagar seguro privado para uma parte grande da população. E a tese, professor, e a tese que diz o seguinte: se uma pessoa que tem convênio privado, né, o plano de saúde, e é atendido por um hospital público, e esse reembolso por parte do plano privado ao SUS, como que o senhor vê essa tese que alguns prefeitos e políticos estão defendendo? Não é uma tese só, isso é uma lei, inclusive uma lei regulamentada dos anos 90. Mas que nunca foi colocada no papel, por isso que eu achei que fosse tese. Não, é uma lei, inclusive já normatizada, a lei orgânica, sobre como operacionalizar isso. O que acontece é que ela não foi implementada
por falta dessa coordenação, né, do sistema. O sistema é muito fragmentado, municípios, estado, federal, enfim. Isso é uma coisa. A outra, por um conflito jurídico, porque está na Constituição que o direito à saúde é universal e que é gratuito. O que as seguradoras privadas fazem? Judicializam ao invés de pagar, paga muito pouco. É 3% do devido e 90 e tantos por cento que eles teriam que ressarcir o SUS por tratamento de câncer, enfim, por uma série de coisas que o SUS acaba fazendo para os associados deles, para os segurados, eles judicializam e a justiça não resolve. Tá certo. Né? Bom, então, nós temos até uma lei, ou seja, tem um conflito, eu entendo o conflito. Se o direito é universal e o SUS tem que bancar todo mundo, quando você vai cobrar da seguradora, fala, não, ele tem direito ao SUS. Entendi. Não é porque tem seguro privado que não tem direito ao SUS. De fato, tem. Tá certo. Só que, apesar desse direito, foi aprovada essa lei no Congresso Nacional. Tá certo. Bom, nós vamos para o intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e eu já vou passar para o meu colega Edmilson, que ele está com a pergunta na ponta da língua. Vai lá, Edmilson. Doutor Gastão, o senhor fala com grande propriedade desses assuntos, fala de projetos que nós temos, inclusive, usando essa expressão, nós temos um projeto e tal. Dependendo de quem for eleito aí, o senhor tem planos de voltar ao governo? Se for convidado, voltará ao governo federal? Edmilson, há uns 15 anos eu assumi uma promessa pessoal de não participar mais da gestão pública como gestor, sabe? Secretário. Mas eu ajudo, sim. Eu ajudo os governos estaduais, municipais, na linha de assessoria, de apoio institucional. Eu não quero cargo, eu sou professor da Unicamp, tenho pesquisa, adoro minha função de docente. E, de fato, eu tenho uma experiência grande, até porque eu continuei fazendo isso. Então, eu trabalho com cidades de Santa Catarina, da Bahia, daqui, né? A Unicamp, através da Unicamp, a gente dá cursos de formação para equipes de saúde da família, para equipes de saúde mental, de câncer. Eu coordeno esses cursos, para muita gente. 300, 400 profissionais de saúde por ano. Agora, né? Mas eu não pretendo voltar, não. Não quer, né? Meu negócio é a saúde mesmo. E a saúde, essa coisa do gestor, está muito misturada à política partidária, né? Eu prefiro ficar fora. Tá certo. Agora, professor, nós temos uma questão, quando nós olhamos o Brasil, mesmo que nós tenhamos o SUS, né? Você tem a oferta de serviço e de prestação de médicos muito diferenciada de estado para estado, né? Quem está aqui no estado de São Paulo vai ter acesso a muita tecnologia, um serviço mais fácil. Inclusive, os próprios médicos muitas vezes não querem ir para alguns estados ou trabalhar muito longe. Os médicos cubanos acabavam cumprindo essa missão de ir para onde o médico brasileiro não queria ir. Como diminuir essa desvantagem, que eu vou dizer, entre os municípios, né? E oferecer um serviço médico público mais homogêneo para todo o Brasil? E se os médicos cubanos eram a solução mesmo? Os médicos cubanos foram uma solução muito precária e provisória, tanto que durou pouco tempo. O atual presidente Jair era muito contra por questões ideológicas, mas de qualquer forma ele tinha um prazo, né? Era um convênio. O que melhorou de lá para cá é que a gente formou muito mais médicos. O Brasil tem muito mais médicos por habitante do que tinha em 2012, 2013, porque aumentou muito o número de faculdades, de residência, etc. Então, esse é um fator. Agora, os municípios sozinhos não vão resolver esse problema. Precisa estar integrado, articulado com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais. A gente tem uma política integrada e nacional de pessoal, né, para o SUS, uma carreira específica para o SUS, né, com benefícios salariais, de carreira, de promoção, para quem aceitar trabalhar durante uma fase da sua carreira, em geral a fase inicial, trabalhar na periferia das grandes cidades, na região ribeirinha, né, na região amazônica, enfim. Então, nós temos que ter um incentivo, um estímulo e
o médico, a médica precisa ter a certeza que ele vai começar a carreira, como os militares começam, os juízes começam, em lugares mais inóspitos, mais difíceis de trabalhar, de morar, mas que essa carreira ele vai progredir. Hoje no SUS, quem passa em um concurso numa cidade, num serviço, vai aposentar naquele centro de saúde, naquele pronto-socorro, né? Não tem remanejamento antes de outro concurso, não tem progressão na carreira e não temos uma carreira integrada. Os municípios não vão conseguir fazer isso sem a liderança e a coordenação do Ministério da Saúde. Nós temos que ganhar isso. Professor, eu conheço médicos que cobram cerca de R$500, R$600 hoje por uma consulta particular, né? E, no entanto, quando eles fazem uma consulta pelo convênio, eles acabam recebendo R$40, R$50 por essa consulta. E essa queixa também se expande para o SUS, quando o SUS paga pelas operações, pelas consultas e tudo mais. Certo? Não há uma defasagem muito grande na carreira do médico mesmo, do médico particular, para o médico público? Sim, mas o SUS, como os outros sistemas públicos em Portugal, na Espanha, eles não pagam por consulta, não pagam por produção. A carreira, a gente precisa de uma carreira semelhante à dos juízes, semelhante à salário e progressão por mérito, concursos internos. O SUS não... no contrato com as santas casas, a produção entra, porque elas não são do SUS. Não só as santas casas, as entidades filantrópicas, hospitais, e para os médicos que trabalham nas santas casas. Aí sim... Para dar certo esses 100 bilhões que eu estou dizendo que a gente precisa, 20 bilhões é para melhorar os convênios, os contratos com os hospitais, com as clínicas, que prestam serviço regularmente ao SUS, que tem convênio atualmente. Outros países fazem isso também. Isso não é terceirização, você faz um contrato de gestão. O SUS tem que supervisionar, tem que mandar suas enfermeiras. A Santa Casa, ao atender o SUS, tem que seguir as normas do SUS, os protocolos do SUS, tem que funcionar em rede. Ela não escolhe os pacientes são encaminhados pelo SUS, pelas equipes de saúde da família, pelo pronto-socorro do SUS. Né? Ou seja, quem define a prioridade desses hospitais e esses convênios precisam de mais 20 bilhões. Nós temos que investir nisso para diminuir essa defasagem. Agora, esse pessoal tem que ser complementar. Eles têm que ser a menor parte do SUS. A maior parte dos hospitais do SUS precisam ser municipais, estaduais, universitários, com essas carreiras, né? Certo. Como a gente tem a rede de saúde mental hoje, com muitos CAPs, etc. Bom, eu quero agradecer o professor Gastão por ter estado aqui conosco. E eu estou entendendo que o senhor está dizendo o seguinte: o Ministério da Saúde precisa reassumir o protagonismo na condução do SUS. É isso, né, professor? Essa é a mensagem. Exatamente, essa é uma das mensagens. Muito obrigada, viu? Um bom domingo para o senhor. Eu que agradeço a vocês dois, essa dupla aí dinâmica. Um abraço para vocês e obrigado. Obrigado. Bom, Ed, nós vamos ficar por aqui e voltaremos a nos encontrar com os nossos telespectadores na semana que vem, né? Próximo domingo. Bom domingo para você também. Para você também e para todos os telespectadores. Bom domingo para você e a gente volta a se reencontrar na semana que vem. Beijos. Tchau, tchau.